Muito bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós sabemos, irmãos, a nossa igreja, através do pastor Leonardo, dos pastores e dos diáconos, sabiamente tomou a decisão de suspender todos os cultos para evitar as aglomerações, né, nesse momento em que nós estamos vivendo. Esta decisão do pastor foi tomada na terça-feira da semana passada, inclusive 2 dias antes até do decreto do governador, né, que decretou oficialmente o fechamento e a proibição de eventos, inclusive de cultos, a fim de fortalecer o enfrentamento desse vírus, né, do coronavírus. Então, nós estamos vivendo, como todos sabem, um momento muito difícil. É um momento, meus irmãos, que ele é muito grave. Muitas vezes as pessoas querem relevar, querem relativizar, mas nós temos que ter a consciência da gravidade da situação. Estamos num estado de emergência mundial, numa pandemia, e nós temos que fazer a nossa parte em prol de nós mesmos, em prol da nossa família e em prol da sociedade como um todo. Pois o nosso descumprimento, a nossa indolência, ela pode gerar problemas e infectações para outras pessoas. O objetivo desta mensagem, que será levada nesta manhã e também será levada à noite, não é outra mensagem, é de prover os irmãos da Igreja Batista de Montese, todos aqueles que acompanham a página da nossa igreja no Facebook, no sentido de poderem ter o seu momento devocional, não é? De prestar culto ao nosso Deus, independentemente de não podermos nos reunir no templo, na igreja, e termos assim o nosso momento de louvor, o nosso momento de adoração, através da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos e que nós sejamos firmes naquilo que cabe a nós fazer nesse momento e também de dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, a fim de que Ele faça com que este grave momento, esta angústia, ela passe muito rapidamente. Meus irmãos, nesta manhã nós vamos navegar um pouco sobre alguns versículos do capítulo 24 do livro de Mateus. E para começarmos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler os 3 versículos iniciais, versículos de 1 ao 3, a fim de que nós comecemos a nossa reflexão desta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, versos de 1 a 3. E tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, a fim de lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, esse momento, Senhor, em que nos colocamos diante de Ti, a fim de Te prestarmos esse culto e de meditarmos, Senhor, na Tua palavra, nós rogamos, Senhor, a Tua iluminação, rogamos, Deus, que Tu seja com cada pessoa que está nesse momento, Pai, assistindo a esta
transmissão e que tu possas fortalecer a cada um, que tu possas, meu Deus, confortar a cada um, Senhor, nesse momento, com a tua palavra. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto de Mateus é um sermão escatológico, né? Todos nós conhecemos o capítulo 24 do livro de Mateus, e nesses 51 versículos que estão neste capítulo, o Senhor Jesus trata de duas profecias, especificamente. A primeira é um evento conhecido como o Cerco de Jerusalém, que trata ali da destruição da cidade de Jerusalém e do templo dos judeus, através do general Tito Vespasiano. Isso se cumpriu no ano 70, né? A profecia de Jesus aqui, nesse momento em que ele estava ali falando com seus discípulos, o primeiro aviso, né, e profecia que ele falou para eles se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. A segunda, meus irmãos, trata dos sinais da segunda vinda de Jesus, ou seja, os sinais dos tempos do fim. E diante do que nós estamos vivendo nessas últimas semanas, queridos, nós vamos focar nessa breve reflexão nesta segunda profecia, que trata dos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus. E nós observamos os 3 versículos que estão no texto a seguir, que nós vamos ler, os versículos 6 a 8 do mesmo capítulo 24. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 24, que nós vamos navegar sobre esse texto. O versículos 6 a 8 diz assim, ó: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, visto que é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isto é o princípio das dores. Inicialmente, irmãos, eu gostaria de ressaltar 2 coisas sobre esse texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa, meus irmãos, é que esses sinais que Jesus profetizou, eles estão se evidenciando muito claramente em nossos dias. A nossa geração está contemplando o cumprimento dessa profecia do Senhor Jesus, que tratam da sua segunda vinda. E a segunda coisa que eu quero ressaltar é que isto tudo que nós temos visto é apenas o princípio das dores. Ou seja, ainda não é o fim. E é por essa razão que o Senhor Jesus nos orienta, dizendo que nós não devemos nos assustar, conforme ele diz aí no versículo 6, ele diz: olhai, mas não vos assusteis. E aí ele diz, porque ainda não é o fim, isso é apenas o princípio das dores. Então, o primeiro ensino, irmãos, que nós tiramos dessa palavra, e que eu quero chamar a atenção dos crentes, é para o verbo que Jesus usou no versículo 6, a fim de nos dar este ensino. Qual foi o verbo que ele usou? Ele disse lá, no versículo 6, não vos assusteis. Então, Jesus usou o verbo assustar. E quais são os sinônimos? Que palavras, que verbos nós poderíamos substituir para este verbo assustar? Seria, olha, é o aterrorizar, o terrificar, apavorar, assombrar, desesperar. Então,
O Senhor Jesus diz, olha, não vos assusteis, não vos aterrorizeis, não se apavorem, não se assombrem, não se desesperem. E é isso mesmo, irmãos, que nós devemos fazer. Porque, acima de tudo, esta foi uma ordem do Senhor Jesus. Em cima de coisas que estão evidenciadas e que nós estamos vendo muito claramente, ele disse, olha, não vos assusteis. Então, em obediência a ele, nós temos que não nos assustar de fato. Mas nós temos também que ter sabedoria, porque a palavra de Deus, ela nos dá as orientações completas. E nós temos que atentar para o texto. Né? Quando ele usou o verbo assustar, ele deixou de usar outros verbos. Ele não usou o verbo desprezar, ele não usou o verbo menosprezar, ele não usou o verbo desdenhar, ele não usou o verbo aviltar, ele não usou o verbo desconsiderar. Então o que Jesus disse foi assim, olha, não vos assusteis. E quando nós ouvimos isso, nós temos que saber também que não nos assustar não quer dizer que nós agora devemos desprezar, desconsiderar, menosprezar tudo isto que está acontecendo. A nossa regra de fé e prática, meus irmãos, é a palavra de Deus. E nela nós devemos depositar a nossa confiança. E além da nossa confiança, nós devemos depositar nela a nossa obediência em qualquer situação. Daí eu pergunto, o que é normal no ser humano quando ele vive momentos difíceis como estes que nós estamos vivendo nesse período agora? É ficar ansioso nos momentos de espera. É ficar aflito nos momentos de tribulação. É sentir-se fraco nos momentos de clamor. Mas esses sentimentos humanos, que são legítimos, porque nós somos falhos, somos pequenos, somos frágeis, eles são legítimos aos nossos sentimentos humanos. No entanto, como a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, nós temos então que observar o que nos ensina o Senhor Jesus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, quando nos momentos de espera nós nos sentimos ansiosos, a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar. Então, nesses momentos de reclusão, nesses momentos de confinamento, nesses momentos em que nós estamos isolados, porque é necessário de fato ficar isolados, não escute os tolos que estão lá fora achando que isto é brincadeira, é natural que fiquemos ansiosos, mas o Senhor Jesus diz, olha, alegrai-vos. Então, junto com as pessoas que estão conosco, nós devemos buscar nos alegrar. Então, nós temos que ter atividades nesses momentos em que estamos reclusos, em que estamos isolados, com as pessoas que estão ali conosco, interagir, conversar, criar uma rotina e, sobretudo, ter momentos de meditação e reflexão na palavra. E aí ele diz, olha, alegrai-vos na esperança. Então, nesse momento em que nós estamos esperando, busquemos nos alegrar. E ele diz, olha, sede pacientes na tribulação. Na tribulação, o nosso sentimento humano, a nossa natureza, ela tende a ficar aflita. Mas a palavra de Deus nos ensina a ser pacientes. Olha, sede pacientes na tribulação. Nos momentos, meus irmãos, de clamor, que nós precisamos clamar,
é natural o ser humano sentir-se fraco nesses momentos. Mas a palavra de Deus nos ensina: perseverai. Perseverai na oração. Então o versículo 12 do capítulo 12 de Romanos é um ensino valioso e precioso nesse momento que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, nós nos entristecemos, sabe? Quando nós vemos crentes agindo como desconhecedores da palavra e agindo como tolos em meio de tolos. Temos visto crentes supersticiosos, querendo usar a palavra de Deus como um amuleto, levando uma imagem para o incrédulo muito parecida com aquilo que eles transmitem, com aquilo que eles também fazem, de terem os seus amuletos, os seus ídolos, não é? Os seus símbolos, como se fossem sagrados e fossem capazes de realizar alguma coisa, de impedir alguma coisa, de abençoar alguma coisa. Então, a gente se entristece quando nós vemos crentes agindo dessa forma supersticiosa, querendo usar a palavra como se fosse amuleto. E nós temos visto, irmãos, além disso, crentes negligenciando as orientações das autoridades sanitárias, em nome de crendices que não se sustentam na palavra. Em nome de crendices que não refletem a fé, aquela fé que é dom de Deus, aquela fé que nos dá segurança em Cristo Jesus, aquela fé que de fato nos dá a esperança da sua vinda. Mas eles se entregam aí a essas negligências com crendices, não é? com tolices que nós temos visto o mundo fazer. Então nós como crentes, nós temos que ter sabedoria e firmeza sobre aquilo que nós recebemos do Senhor, que é a sua palavra. O Salmo 91, irmãos, ele sempre foi, e principalmente em momentos como esse, ele é muito utilizado. E ele tem se tornado como que uma cartilha de oração, como se fosse um amuleto. Eu já vi muitas postagens, por exemplo, no versículo 10 do Salmo 91, que diz: olha, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. E quando nós dizemos isso, achando ou apregoando que as orientações da Organização Mundial de Saúde, as orientações do governo são bobagens, que a nossa fé nos sustentará, porque Deus disse: olha, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Nós estamos prestando um desserviço à sociedade, insuflando uma fé cega, uma fé irresponsável, e que Deus nunca ensinou aos seus filhos, muito pelo contrário. Quando nós lemos esse versículo, se nós atentarmos para ele, ao contrário, ele fortalece esse momento de orientação. Ele diz assim: ó, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tua tenda é a tua casa. Então a orientação é esta: olha, fique em casa. Esta é a forma mais eficaz de nós debelarmos esse vírus. E então Deus garante isso para você. Olha, nenhum mal chegará, praga nenhuma, vírus nenhum, epidemia nenhuma chegará à tua casa. E em Mateus capítulo 4, versículo 6 a 7, a palavra do Senhor diz assim, ó, versículo 6. E disse-lhe, aqui, quem disse aqui era o diabo, viu? Foi lá quando ele estava no deserto com Jesus. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos,
a fim de que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Isso aí é o versículo 11 do Salmo 91. Um versículo seguinte após esse aqui, né? Então, veja que Jesus citou esse versículo 11 do Salmo 91, quando o diabo usou esse versículo para tentar o Senhor Jesus. Então nós não podemos usar a palavra de Deus para tentar a Deus, porque o diabo fez isso. Mas sabe o que é que Jesus respondeu ao diabo quando ele fez isso? Quando ele usou esse versículo 11 do capítulo 91 dos Salmos para tentar a Jesus? É o versículo 7. É o versículo seguinte de Mateus capítulo 6. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria, nós temos que atentar para a palavra de Deus, nós temos que ter lucidez, nós temos que nos mostrar convictos daquilo que são os verdadeiros ensinos da palavra, e não estarmos ligados agora a amuletos, a crendices, a religiosidades, assim como nós temos visto o mundo atuar. Eu vi pessoas nas redes sociais incitando que as medidas de combate ao Covid-19 eram um exagero e que era falta de fé dos crentes. E aí eu vi uma citação lá que falava do Salmo 127, versículo 1, que diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, nós sabemos, é claro, que os planos de Deus estão acima dos nossos cuidados. Deus é soberano. De fato, se o Senhor não cuidar de nós, não vai adiantar nada eu me proteger. Mas, porém, contudo, eu preciso interpretar melhor os textos para não sair fazendo tentações, sabe? Tentando a Deus, sair por aí tentando a Deus e ensinando coisas erradas, tanto aos meus irmãos como também ao mundo, corroborando com aquilo que eles fazem, usando amuleto. O texto diz, se o Senhor não guardar a cidade, é isso que o Senhor está dizendo, o trabalho da sentinela será inútil. Ou seja, Deus, se ele não guardar a cidade, se for propósito dele, se for determinação dele destruir a cidade, isso acontecerá, havendo ali sentinela ou não. Isto é verdade, isto é fato. Mas isso não significa, e este Salmo 127, versículo 1 não diz isso, que os moradores ou os governantes da cidade devam remover a sentinela. É que, irmãos, querendo Deus guardar a cidade, ele usará a sentinela e ela será o seu instrumento para guardar a cidade. Como nós não sabemos os planos de Deus, nós temos que colocar a sentinela. Isto, irmão, chama-se sabedoria. Sabedoria vinda do Espírito Santo, que é quem nos dá o discernimento da palavra. Quando eu quero buscar a compreensão da palavra, através do meu intelecto, através da minha compreensão humana, do meu sentimento humano, eu causo essas distorções. Então, esta sabedoria, ela é vinda de Deus, ela é vinda do Espírito Santo. E Deus, irmãos, ele livrará a cidade, com ou sem sentinela. Ou seja, eu posso tomar todas as precauções, como evitar aglomerações, lavar as minhas mãos, tomar todas as medidas. Porém, se o plano de Deus for eu ser afetado por esta doença, nada disso vai adiantar. No entanto,
se o seu plano for me livrar, ele vai usar todas estas coisas. E é por isso que nós devemos agir com prudência. E a prudência é ensino bíblico. O livro de Provérbios está cheio de mensagens nos exortando a sermos prudentes. Capítulo 22, versículo 3 de Provérbios, diz que o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples, eles passam e acabam pagando. Capítulo 27, versículo 2, diz: o prudente vê o perigo e busca refúgio. O insensato segue adiante e sofre as consequências. Capítulo 13, versículo 20, do livro de Provérbios também diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então nós temos, irmãos, que como crentes, como conhecedores da palavra, como detentores do Espírito Santo de Deus habitando em nós, esse Espírito que nos ilumina, que nos dá discernimento, que nos dá compreensão, que nos torna prudentes, entendermos os textos bíblicos e utilizar esses textos valorizando o poder de Deus, valorizando a fé, mas também fazendo a parte que nos cabe, porque é assim que Deus nos orienta. A humanidade, queridos, ela tem desprezado Deus. Isto é um fato. Isto é bíblico. Irmãos, isto não nos assusta, apesar de nos entristecer. O que nós temos visto da forma do mundo se relacionar com Deus não nos assusta, porque é profético, mas nos entristece. E que bom que nos entristece, não é? O mundo está negligenciando a palavra de Deus como fizeram os antigos, antes do dilúvio, que mesmo sendo alertados do que estava por vir, desprezaram o ensino, até que veio a enchente e matou a todos. Escute o que Jesus diz no nosso texto de Mateus 24, versículos 36 a 39. Olha o que é que o Senhor Jesus diz a respeito disso. 24, 36 a 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, meus amados irmãos, nós, quando lemos esse texto, ele é um texto evangelístico, porque o mundo tem desprezado a palavra, o mundo tem desprezado os avisos de que Jesus está voltando e que nesta volta, Jesus já não vem mais como o Salvador, ele virá agora como juiz. Mas o mundo despreza. E nós podemos até fazer uma analogia desse texto com este momento que nós estamos vivendo agora. Como é que nós estávamos vivendo há 2 semanas atrás? Estávamos tranquilos, estávamos em paz, estávamos nos deslocando, estávamos trabalhando, estávamos nos relacionando com as pessoas, estávamos indo aos cultos, estávamos na igreja louvando ao Senhor. Vida tranquila. De repente, o caos. Ou seja, é como disse o Senhor, não é? Então, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, viviam suas vidas normais, né? Como nós estávamos vivendo até 2 semanas atrás.
Mas, como Jesus disse nos versículos 6 a 8 do nosso texto, no capítulo 24, como é que ele diz? Versículos 6 a 8, capítulo 24 de Mateus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, visto que é necessário isto acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isto é o princípio das dores. Então, ele avisou que isso era apenas o princípio das dores. Então você imagina um momento como esse que nós estamos vivendo, que é doloroso, e que o mundo todo está sentindo. O mundo, a despeito de alguns que ainda não caiu a ficha, o mundo está aterrorizado, o mundo está apavorado. Nós temos visto o mundo o tempo todo clamando, orando, pedindo a Deus, né? Dirigindo-se às suas entidades, utilizando-se das suas ferramentas de idolatria, de amuletos, não é? Mas é como se o mundo de repente despertasse de que existe um Deus, existe um Deus que controla tudo isso aqui e que nós somos dependentes dele. E quando acontecem estas coisas, e principalmente agora nos tempos do fim, Deus faz isso para causar exatamente esse sentimento de a criação, a sua criação entender que depende completamente dele, que somente ele é soberano, que somente ele é poderoso e que nós somos pequenos, frágeis e que num sopro a nossa vida desaparece. Mas ele também avisou, além de dizer, olha, isso é apenas o princípio das dores, ele avisou também no capítulo 24 que aconteceria algo pior. E o mundo não conhece isso, ainda não sabe disso, né? O mundo está achando que esse é o pior momento que a humanidade viverá, que a humanidade viveu e viverá. Mas o Senhor Jesus, ele nos diz, nos versículos 15, 21 e 22, ele nos diz o seguinte, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, e aí nós vamos lá para o versículo 21, nesse tempo haverá grande tribulação, desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviado, e aí Jesus está falando desses dias que virão depois deste, viu? Desses dias piores, mais assoladores que virão, se não tivessem sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, por causa dos crentes, por causa de mim, por causa de você, por causa daqueles que receberam a palavra de Deus, que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, que compreenderam o plano de Deus para a vida da sua criação. É por causa destes que tais dias serão abreviados. Então, irmãos, Deus está nos alertando a nós na sua palavra, e a palavra está aberta. E a palavra ela está aqui para quem quiser receber. Então, entenda, nós sabemos, mas se tem alguém nos assistindo que não conhece ainda o Senhor Jesus, que não conhece
a palavra de Deus, que não conhece o plano de Deus para a sua criação, que atente, porque virão dias piores do que este. E nós que já conhecemos, nós sabemos também que pior do que esses dias, que o Senhor Jesus disse, olha, haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, e jamais haverá. Mas haverá um tempo pior do que esse, irmãos, porque este período aqui é o período da grande tribulação, ainda, com o surgimento do anticristo, com o governo mundial, de 3 anos e meio de prosperidade, de paz, de regozijo, de alegria, onde os homens, como disse lá Noé, né, bebiam, se divertiam, casavam-se, davam-se em casamento. Mas virá, depois desta grande tribulação, mesmo na segunda fase, quando o anticristo se revelará e ele tornará o mundo num caos, haverá dias piores. E esses dias piores serão dias, queridos, em que não haverá mais livramento. Não haverá mais salvação. Aqueles que rejeitaram o Salvador. Isso nós vemos aí nos versículos 50 e 51 do nosso texto. Capítulo 24, os 2 últimos versículos. Diz assim, versículo 50. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Verso 51. E castigá-lo-á. E lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Olha, nesse tempo aqui, diferentemente desse que nós estamos vivendo hoje, que vai passar, e que nós temos que fazer a nossa parte para que ele passe de uma forma menos impactante, não é, menos cruel, como tudo aquilo que está acontecendo na Itália hoje. Nós temos que fazer a nossa parte, o isolamento é a única alternativa. Ele diz, olha, esses tempos aí vão passar, vai vir um tempo pior, como nunca houve e jamais haverá, que é a grande tribulação. Mas este tempo também passará. E aí é quando virá esses versículos, é a vinda do Senhor Jesus. Quando ele vem para julgar o mundo e para separar os salvos dos não salvos. E ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. E esse choro é irremediável e não vai passar. Será um choro eterno sobre aqueles que não aceitaram o Salvador, que não aceitaram a salvação. Escute o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23. Ele diz assim, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, nós não clamamos a ti, nós usamos o teu nome, usamos o nome dos santos, nós até citamos versículos bíblicos. E aí continuarão a perguntar, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí o versículo 23. E então lhes direi abertamente. Aqui é Jesus falando. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É triste, não é? Então, você que está ouvindo e que ainda não conhece a palavra, e que tem rejeitado, que tem não querido ouvir falar, que tem afastado-se, distanciado-se, mantendo-se longe de Deus, atente para isso, porque esta será a realidade futura. E, meus irmãos, nós
temos obrigação, nós crentes temos obrigação, como missão dada através do nosso Senhor Jesus Cristo, de compartilhar com o mundo, de compartilhar com essas pessoas que não conhecem aquilo que nós já recebemos, que é o conhecimento da palavra de Deus, da salvação que nos é oferecida gratuitamente por Deus por meio da fé, da vida eterna, que é fruto dessa salvação, e ensinarmos a todos o caminho através do qual nós podemos alcançar esta salvação, nós podemos alcançar a vida eterna. E este caminho é Jesus Cristo, conforme ele disse no livro de João, capítulo 14, versículo 6. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido. Ele não usou o artigo indefinido, um caminho. Muita gente diz todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Se você crê em Jesus, você crê naquilo que ele disse. E ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, esse momento de tristeza, de angústia, de dificuldade deve ser aproveitado como um momento de despertamento. Despertamento para nós crentes. Tem que ser aproveitado como um momento de avivamento, de busca da palavra, de aproximação com Deus, de buscarmos o nosso Deus incessantemente, de joelho no chão, em oração, de clamor, mas da forma como Jesus ensinou, com alegria, com paciência, com perseverança, de buscar ao Senhor antes que cheguemos no último dia em que aqueles que se perderam não será mais possível achar o Senhor. A palavra de Deus nos diz, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. E eu quero deixar este versículo para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não conhece o plano de Deus, que é imutável, que não muda. Isaías 55, versículo 6, o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, querido Pai, Deus maravilhoso, Deus de infinita graça, de infinita misericórdia, de infinito amor, Deus zeloso, Deus amoroso. Ah, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, agradecidos, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos edifica, que nos mostra, Senhor, cada caminho que devemos trilhar, que nos ensina, Senhor, todos os aspectos da nossa vida, nos mínimos detalhes, detalhadamente, porque Deus é detalhista, é maravilhoso, é bondoso, é amoroso e nos entrega gratuitamente todos estes ensinos para que nós vivamos bem e para que nós, naquele último dia, no dia da sua vinda, nós sejamos contados com aqueles que estarão com o Senhor eternamente. E Deus, nós queremos também nesse momento nos colocarmos diante de Ti, nos prostrarmos diante de Ti, clamarmos, Senhor, com choro pela Tua misericórdia, por esse momento tão difícil, por esse momento tão grave, por esse momento tão cruel, tão angustiante em que a Tua criação está passando.
que a tua criação está vivendo. O momento, Pai, em que um vírus que não se enxerga a olho nu está, Senhor, matando pessoas. Que está, Senhor, se não forem tomados os devidos cuidados, ele seria capaz de exterminar a humanidade. E, Senhor, nós te agradecemos pelo discernimento, pela capacitação que tu dás aos teus governantes, pela ciência que é tua criação e que, Senhor, tem a condição de combater esse vírus, pelas estratégias de combate, Senhor, que tu tens ali iluminado aos governantes, ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, e também, Senhor, aos líderes espirituais, aos pastores verdadeiros e fiéis, não aos lobos, não aos falsos mestres, mas tu tem orientado aos verdadeiros pastores, Senhor, para que nós saibamos como lidar com isso e superar esse momento. Nós sabemos, Deus, que momentos piores virão. Muitas pessoas ainda não compreenderam. Mas o pico desse vírus aqui no Ceará e aqui no nosso país ocorrerá nos meses de abril e maio. E serão momentos assoladores. E se nós não fizermos a nossa parte agora, Senhor, viveremos a angústia e a desolação que a Itália tem vivido nesses últimos dias. Então, Senhor, nos dá sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a caminhar. Ensina-nos, Senhor, a crer em Ti, a esperar em Ti, mas com sabedoria, com prudência, como a Tua palavra nos ensina. Nos abençoa a todos, nos dá um restante de dia na Tua presença, Senhor. E que nós possamos, em cada momento desse dia, Te glorificar, Te honrar e consagrar as nossas vidas a Ti. Nós te oramos agradecidos, rogando, Senhor, por todos os Teus filhos espalhados na face da terra, pelos Teus filhos da Igreja Batista de Montese, pelos Teus filhos que estão assistindo esta mensagem nesse momento na rede social, mas também, Senhor, por aqueles que ainda não Te receberam. Tem misericórdia, Pai, e que o Teu Santo Espírito possa alcançá-los, a fim de que eles venham a fazer parte da congregação dos justos. Amém.